Esse aqui é um outro comentário que veio daquele Geocast sobre design também. Esse aqui eu achei interessante trazer, ele é um pouco complexo, mas eu queria falar algumas coisas a respeito deles. O Hiro Leão, espero que seja assim, se pronuncia o seu nick, comentou sobre aquele episódio que vocês fizeram uma rasa pesquisa em cima de somente de uma área. Quem é desenhista sabe, dependendo da área de desenho que você vai atuar, nem sempre vai achar uma ferramenta livre. Na área têxtil, por exemplo, esquece querer usar algo open, pois o processo de criação arte final exige o Photoshop e o Illustrator. Daqui para frente são só mais validações do que ele está falando até aqui, mas vocês podem pausar a tela e ler, mas o cerne do que ele quer passar para a gente está dentro desse primeiro trecho. E eu queria começar falando desse comentário aqui, porque tipo, eu trabalhei nessa área de comunicação e de diagramação por bastante tempo, mais de 10 anos. E no episódio eu fiz questão de falar que existem cenários e cenários, que para algumas pessoas vai dar certo, para outras pessoas não vai dar certo. E que dependendo do tipo de necessidade que você tem, pode ser que você consiga migrar, pode ser que não. E que se não dá certo para você, tudo bem você não migrar, você continuar usando o que você está falando, o que você já está usando. Então, eu acho que esse comentário aqui, ele se encaixa naquela parte do buffer que eu falei agora há pouco, sabe? Você vai ouvindo, chega uma hora que você, daqui para frente eu não quero ouvir mais nada. Sendo que a gente sempre toma o cuidado de dizer que existem cenários e cenários. Para mim, como dono de uma agência de marketing digital, foi possível migrar. Para o Raul, que estava no Mac, foi possível migrar. O Dil estava no Windows, foi para o Mac, para o Linux. E assim sucessivamente, nós temos exemplos e exemplos de pessoas que conseguem e que não conseguem migrar. E não tem por que tentar fazer as coisas parecerem flat, sabe? Não dá ou dá. Não, tem casos, tem várias nuances. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo. É uma zona muito mais cinzenta e mais complexa do que as pessoas tentam fazer parecer. E, cara, Hiro Leão, eu acredito que possivelmente para você não deu certo. E, cara, beleza. Continue usando suas ferramentas. Exatamente, né? Lógico que enquanto a isso eu não tenho o que comentar. Eu não tenho tanta experiência assim na área têxtil, porém, por causa da Jill Store, desde 2014 eu converso com pessoas que trabalham com isso, né? E eu não sei como eles finalizavam os projetos, se realmente precisava ou não, mas por diversas vezes projetos open source estiveram relacionados à forma com que as coisas foram feitas, as estampas que a gente tem, coisas desse tipo. Não sei se funcionaria para todos os casos, mas GIMP, Krita, Inkscape sempre fizeram parte da criação das artes que a gente usa, né? Em alguns casos mais, outros menos. Na hora de imprimir, de fato, lá colocar na roupa, alguma coisa assim, não sei que ferramenta o pessoal utilizava, porque eu só queria que ficasse bom. Eu nunca fui perguntar assim, se não for o software que eu quero, não imprime. Isso realmente não era relevante. Pode ser que realmente precise de alguma ferramenta específica que tenha na Adobe. Como eu disse, eu não tenho conhecimento nesse nicho específico, nesse momento da produção para dizer isso. Mas arrisco dizer que pode ser possível. Não sei. Pode ser que alguém consiga fazer e só não seja uma técnica popular. Mas eu entendo totalmente se você quiser ir no que já é testado várias vezes ou garantido, entre aspas, né? Sobre ter feito talvez uma pesquisa rasa sobre uma área, eu acho que eu entendo como você pode ter pensado isso, mas eu acredito que na verdade o que a gente fez naquele episódio foi um comentário abrangente sobre a área de design como um todo, justamente. Por isso pode ter parecido raso, mas a gente, por ser abrangente, precisa generalizar muitas coisas também, né? Não dá para ir especificamente tipo na área de desenho, na indústria têxtil, por exemplo, como foi a situação que o Hiro comentou aqui. Mas valeu pelo comentário mesmo assim. Acho que é válido trazer as suas experiências aí, até para de repente às vezes alguém dizer não, eu trabalhei com isso e consegui lidar. Na verdade teve uma época que a gente teve uma parceria com uma empresa de São Paulo chamava Red Pumpkin, que produzia as estampas da Jill Store e ele só usava open source.
até onde eu lembre. Não sei como ele fazia as coisas, né? Seria interessante talvez agora trazer para comentar. Mas talvez também dependa do tipo de aplicação de arte em cima de qual tecido, sei lá. É muito complexo realmente para dizer específico. Enfim. É muito difícil a gente chegar e falar, não, ó, design dá pra fazer assim, design dá pra fazer daquele jeito. Até porque design é uma área muito ampla. Assim, é a mesma coisa que eu ia falar, tipo, medicina é tal coisa. Porque, tipo, dentro da medicina tem o clínico geral, tem o cirurgião, tem tudo que for, tipo, TI. Depende, sabe? Quando a gente fala de design, por exemplo, tem áreas onde você vai depender de um Illustrator. Tem áreas, por exemplo, a área de UI, prototipação de interface. Hoje, a melhor ferramenta é o Figma. Ponto. Ainda assim, tem empresas que exigem que você faça uma interface inteira no Photoshop. Ele é a melhor ferramenta? Não. Já foi um dia. Hoje, definitivamente não é. Mas tem empresas que têm processos que dependem daquilo. Às vezes você vai fazer no Figma, ele vai querer se entrar em PSD. Já vi casos, né? Eu não trabalho com design, mas né, sou casado com uma pessoa que faz isso todo dia. Então, ouço as fofocas, no caso. Mas. E tem isso também, porque às vezes você pode até falar, não, usar Mac e usar Adobe é a melhor maneira de fazer design. Mas aí você vai trabalhar com uma empresa que vai te obrigar a falar, não, você vai usar Windows e, sei lá, Affinity. Independente se é melhor ou não, você vai ter que usar aquilo porque aquela empresa pede aquele processo. E tá tudo bem também, sabe? É entender que, tipo, cada aplicação vai exigir um negócio, cada empresa vai exigir um processo, e realmente não tem como a gente chegar aqui e falar, não, todos vocês de design larguem Adobe e vão usar Linux e Open Source. E o que aprendemos no programa de hoje, crianças? Daqui a alguns anos, todo mundo morreu e não importa qual programa você usava. Eu sempre lembro, quando eu vejo o pessoal se estressando nos comentários, daquele vídeo lá do Cortella, lá, do subtreco da vice-coisa, sabe? Discutir essas coisas, assim, no detalhe, assim, é literalmente o que ele tá falando ali. Tipo, cara, é muito importante para você, provavelmente, nesse momento, e provavelmente não faz a menor diferença para várias outras pessoas. E uma coisa que eu percebo às vezes, eu não sei se é da forma como a gente fala, eu já até tentei me policiar sobre isso, assim, mas eu fiquei na dúvida, porque o princípio da mensagem é que a partir do momento que você exprime ela, você não tem mais controle sobre o que vai acontecer. Você só tem controle sobre a mensagem dentro da sua cabeça. As pessoas elas podem pegar as coisas mais simples e terem as reações mais impossíveis e inimagináveis, simplesmente porque aquela mensagem tem um impacto diferente para ela, que você não tem como prever como que vai Ainda ser mais aquilo. em texto. Uma coisa que eu tendo a ler, pelo menos de forma enfática, são as coisas em caixa alta, né? Tipo, Por nós termos preferências em relação ao open source que são claras por ferramentas específicas, não como open source de forma geral. Às vezes eu penso que as pessoas elas se sentem intimidadas de que a gente está falando assim, ó, ou vocês usam isso ou vocês não usam nada. E, cara, a gente nunca fez um conteúdo na vida falando dessa forma sobre nada. A gente sempre fala, usa. Se não funcionar para você, usa outra coisa. se a gente fizesse isso, a gente seria o quê? O GNU? Ai! Era a polêmica que vocês queriam? Toma. Mas eu concordo aí com o Hiro no fim das contas, né? Não é uma questão de dependência das ferramentas às vezes, eu colocaria isso, é porque Open não tem o que precisa no processo em si, às vezes mesmo. Dependendo da situação, pode ser esse o caso, sabe? E eu acho que é uma pena quando não supre, porque seria uma solução legal, eu imagino, sabe? Sempre que eu vejo segmentos onde não. Digamos assim, é um software gratuito, acessível, sem mensalidade, sem coleta de dados e que permite que a pessoa faça o trabalho dela. É difícil você colocar um contra muito forte, sabe? Né? Tipo um bem famoso, o Blender, por exemplo, alguma coisa assim. Quando ele não funciona para solucionar um problema, é motivo de lamentação. Porque agora você vai ter que gastar com um negócio a mais para você fazer do jeito que você queria. Mas faz parte do processo. Às vezes realmente não funciona. E tá tudo certo, né? E às vezes, nesse próprio episódio mesmo, a gente cita alguns exemplos de como que o Blender não, como o GIMP poderia ser mais interessante, tendo algumas ferramentas básicas.
às vezes, começar a listar essas coisas de maneira construtiva, né? Não tacando pedra no projeto, mas falar, ó, tipo, para esse segmento aqui existe essa e essa e essa e essa necessidade que hoje o projeto não atende. Às vezes lá no GitHub do projeto, ou num fórum, ou num site, deixar esses comentários, ó, essas funções fazem falta para mim. Não quer dizer que eles vão fazer, de maneira alguma, mas pelo menos você Já estão no fez o. radar, né? Exato, e você fez o que você poderia ter feito, não sendo um programador e nem sendo, sei lá, pessoa que tem dinheiro para bancar um programador para fazer isso para você, que é externar de maneira educada e respeitosa que, olha, se desse para fazer isso, seria fantástico, porque eu poderia usar essa ferramenta ao invés de usar outra. É. Cara, essa conversa foi muito maneira mesmo, né? E você quer saber mais? Ainda tem muito mais conteúdo para você curtir assistindo o episódio completo que vai aparecer no card aqui ao lado.